Olá, saudações a você, querido inscrito e ouvinte, que está a prestigiar o meu trabalho. Na audição de hoje um conto de Machado de Assis, nomeado O Empréstimo. Publicado no ano de 1882. Por gentileza, se o meu trabalho lhe trouxe agrado, deixe seu like e se inscreva no canal. Caso obteve uma experiência de desagrado, deixe nos comentários, pois a vossa avaliação será considerada e aplicada. Desde já, agradeço pela preferência e desejo-lhe uma excelente audição. O empréstimo. Vou divulgar uma anedota, mas uma anedota no genuíno sentido do vocábulo, que o vulgo ampliou às historietas de pura invenção. Esta é verdadeira. Podia citar algumas pessoas que a sabem tão bem como eu. Nem ela andou recondita, senão por falta de um espírito repousado, que lhe achasse a filosofia. Como deveis saber, há em todas as coisas um sentido filosófico. Carlyle descobriu o dos coletes, ou, mais propriamente, o do vestuário, e ninguém ignora que os números, muito antes da loteria do Ipiranga, formavam o sistema de Pitágoras. Pela minha parte creio ter decifrado este caso de empréstimo, e ides ver se me engano. E, para começar, emendemos Sêneca. Cada dia, ao parecer daquele moralista, é, em si mesmo, uma vida singular, por outros termos, uma vida dentro da vida. Não digo que não, ou mais porque não acrescentou ele, que muitas vezes uma só hora é a representação de uma vida inteira. Vede este rapaz, entra no mundo com uma grande ambição, uma pasta de ministro, um banco, uma coroa de visconde, um báculo pastoral. Aos 50 anos, vamos achá-lo simples apontador de alfândega, ou sacristão da roça. Tudo isso que se passou em 30 anos, pode algum Balzac metê-lo em 300 páginas, por que não há de a vida, que foi a mestra de Balzac, apertá-lo em 30 ou 60 minutos? Tinham batido 4 horas no cartório do tabelião Vaz Nunes, à Rua do Rosário. Os escreventes deram ainda as últimas penadas. Depois limparam as penas de ganso na ponta de seda preta que pendia da gaveta ao lado, fecharam as gavetas, consertaram os papéis, arrumaram os autos e os livros, lavaram as mãos, ou alguns que mudavam de paletó à entrada, despiram-o do trabalho e enfiaram-o da rua, todos saíram. Vaz Nunes ficou só. Este honesto tabelião era um dos homens mais perspicazes do século. Está morto. Podemos elogiá-lo à vontade. Tinha um olhar de lanceta, cortante e agudo. Ele adivinhava o caráter das pessoas que o buscavam para escriturar os seus acordos e resoluções, conhecia a alma de um testador muito antes de acabar o testamento, farejava as manhãs secretas e os pensamentos reservados. Usava óculos, como todos os tabeliães de teatro, ou mais, não sendo míope, olhava por cima deles, quando queria ver, e através deles, se pretendia não ser visto. Finório como ele só, diziam os escreventes. Em todo o caso, circunspecto. Tinha 50 anos, era viúvo, sem filhos, e, para falar como alguns outros serventuários, roía muito caladinho os seus 200 contos de réis. Quem é? Perguntou ele de repente, olhando para a porta da rua. Estava à porta, parado na soleira, um homem que ele não conheceu logo, e mal pôde reconhecer daí a pouco. Vaz Nunes pediu-lhe o favor de entrar, ele obedeceu, cumprimentou-o, estendeu-lhe a mão, e sentou-se na cadeira ao pé da mesa. Não trazia o acanho natural a um pedinte, ao contrário, parecia que não vinha ali senão para dar ao tabelião alguma coisa preciosíssima e rara. E, não obstante,
Vaz Nunes estremeceu e esperou. Não se lembra de mim? Não me lembro. Estivemos juntos uma noite, há alguns meses, na Tijuca. Não se lembra? Em casa do Teodorico, aquela grande ceia de Natal, por sinal que lhe fiz uma saúde. Veja se lembra do Custódio. Ah! Custódio endireitou o busto, que até então inclinaram um pouco. Era um homem de 40 anos. Vestia pobremente, mas escovado, apertado, correto. Usava unhas longas, curadas com esmero, e tinha as mãos muito bem talhadas, macias, ao contrário da pele do rosto, que era agreste. Notícias mínimas, e aliás necessárias ao complemento de um certo ar duplo que distinguia este homem, um ar de pedinte general. Na rua, andando, sem almoço, sem vintém, parecia levar após si um exército. A causa não era outra mais do que o contraste entre a natureza e a situação, entre a alma e a vida. Esse Custódio nascerá com a vocação da riqueza, sem a vocação do trabalho. Tinha o instinto das elegâncias, o amor do supérfluo, da boa chira, das belas damas, dos tapetes finos, dos móveis raros, um voluptuoso, e, até certo ponto, um artista, capaz de reger a Vila Torlonia ou a Galeria Hamilton. Mas não tinha dinheiro, nem aptidão ou pachorra de o ganhar, por outro lado, precisava viver. Il faut bien que je vive, dizia um pretendente ao ministro Taleira. GN em vos pas la nécessité, redarguiu friamente o ministro. Ninguém dava essa resposta ao Custódio, ou davam-lhe dinheiro, 10, outro 5, outro 20 mil réis, e de tais espórtulas é que ele principalmente tirava o albergue e a comida. Digo que principalmente vivia delas, porque o Custódio não recusava meter-se em alguns negócios, com a condição de os escolher, e escolhia sempre os que não prestavam para nada. Tinha o faro das catástrofes. Entre 20 empresas, adivinhava logo a insensata, e metia ombros a ela, com resolução. O caiporismo, que o perseguia, fazia com que as 19 prosperassem, e a 20ª lhe estourasse nas mãos. Não importa, lá aparelhava-se para outra. Agora, por exemplo, leu um anúncio de alguém que pedia um sócio, com 5 contos de réis, para entrar em certo negócio, que prometia dar, nos primeiros 6 meses, 80 a 100 contos de lucro. Custódio foi ter com o anunciante. Era uma grande ideia, uma fábrica de agulhas, indústria nova, de imenso futuro. E os planos, os desenhos da fábrica, os relatórios de Birmingham, os mapas de importação, as respostas dos alfaiates, dos donos de armarinho, etc., todos os documentos de um longo inquérito passavam diante dos olhos de Custódio, estrelados de algarismos, que ele não entendia, e que por isso mesmo lhe pareciam dogmáticos. 24 horas, não pedia mais de 24 horas para trazer os 5 contos. E saiu dali, cortejado, animado pelo anunciante, que, ainda à porta, o afogou numa torrente de saldos. Mas os 5 contos, menos dóceis ou menos vagabundos que os 5.000 réis, sacudiam incredulamente a cabeça, e deixavam-se estar nas arcas, tolhidos de medo e de sono. Nada. 8 ou 10 amigos, a quem falou, disseram-lhe que nem dispunham agora da soma pedida, nem acreditavam na fábrica. Tinha perdido as esperanças, quando aconteceu subir a Rua do Rosário e ler no portal de um cartório o nome de Vaz Nunes. Estremeceu de alegria, ou recordou a Tijuca, as maneiras do tabelião, as frases com que ele lhe respondeu ao brinde, e disse consigo, que este era o salvador da situação.
Venho pedir-lhe uma escritura. Vaz Nunes, armado para outro começo, não respondeu, espiou por cima dos óculos e esperou. Uma escritura de gratidão, explicou o custódio, venho pedir-lhe um grande favor, um favor indispensável, e conto que o meu amigo, se estiver nas minhas mãos. O negócio é excelente, note-se bem, um negócio magnífico. Nem eu me meti a incomodar os outros sem certeza do resultado. A coisa está pronta, foram já encomendas para a Inglaterra, e é provável que dentro de 2 meses esteja tudo montado, é uma indústria nova. Somos 3 sócios, a minha parte são 5 contos. Venho pedir-lhe esta quantia, há 6 meses, ou há 3, com juro módico. 5 contos? Sim, senhor. Mas, senhor custódio, não posso, não disponho de tão grande quantia. Os negócios andam mal, e ainda que andassem muito bem, não poderia dispor de tanto. Quem é que pode esperar 5 contos de um modesto tabelião de notas? Ora, se o senhor quisesse, e quero, de certo, digo-lhe que se tratasse de uma quantia pequena, acomodada aos meus recursos, não teria dúvida em adiantá-la. Mas 5 contos. Creia que é impossível. A alma de custódio caiu de bruços. Subira pela escada de Jacó até o céu, mas em vez de descer como os anjos no sonho bíblico, rolou abaixo e caiu de bruços. Era a última esperança, e justamente por ter sido inesperada, é que ele supôs que fosse certa, pois, como todos os corações que se entregam ao regime do eventual, o do custódio era supersticioso. O pobre diabo sentiu enterrarem-se-lhe no corpo os milhões de agulhas que a fábrica teria de produzir no primeiro semestre. Calado, com os olhos no chão, esperou que o tabelião continuasse, que se compadecesse, que lhe desse alguma aberta, mas o tabelião, que lia isso mesmo na alma do custódio, estava também calado, girando entre os dedos a boceta de rapé, respirando grosso, com um certo chiado nasal e implicante. Custódio ensaiou todas as atitudes, ora pedinte, ora general. O tabelião não se mexia. Custódio ergueu-se. Bem, disse ele, com uma pontazinha de despeito, há de perdoar o incômodo. Não há que perdoar, eu é que lhe peço desculpa de não poder servi-lo, como desejava. Repito. Se fosse alguma quantia menos avultada, muito menos, não teria dúvida, ou mais. Estendeu a mão ao custódio, que com a esquerda pegara maquinalmente no chapéu. O olhar empanado do custódio exprimia a absorção da alma dele, apenas convalescida da queda, que lhe tirara as últimas energias. Nenhuma escada misteriosa, nenhum céu, tudo voara um piparote do tabelião. Adeus, agulhas. A realidade veio tomá-lo outra vez com as suas unhas de bronze. Tinha de voltar ao precário, ao adventício, às velhas contas, com os grandes zeros arregalados e os cifrões retorcidos à laia de orelhas, que continuariam a fitá-lo e a ouvi-lo e a fitá-lo, alongando para ele os algarismos implacáveis de fome. Que queda! E que abismo! Desenganado, olhou para o tabelião com um gesto de despedida, ou mais, uma ideia súbita clareou-lhe a noite do cérebro. Se a quantia fosse menor, Vaz Nunes poderia servi-lo, e com prazer, por que não seria uma quantia menor? Já agora abria mão da empresa, mas não podia fazer o mesmo a uns aluguéis atrasados, a 2 ou 3 credores, etc., e uma soma razoável, 500.000 réis, por exemplo, uma vez que o tabelião tinha a boa vontade de emprestar-lhes, vinham a ponto.
A alma do custódio impertigou-se, vivia do presente, nada queria saber do passado, nem saudades, nem temores, nem remorsos. O presente era tudo. O presente eram os 500 mil réis, que ele ia ver surgir da algibeira do tabelião, como um alvará de liberdade. Pois bem, disse ele, veja o que me pode dar, e eu irei ter com outros amigos. Quanto? Não posso dizer nada a este respeito, porque realmente só uma coisa muito modesta. 500 mil réis? Não, ou não posso. Nem 500 mil réis? Nem isso, replicou firme o tabelião. De que se admira? Não lhe nego que tenho algumas propriedades, mas, meu amigo, não ando com elas no bolso, e tenho certas obrigações particulares. Diga-me, não está empregado? Não, senhor. Olhe, dou-lhe coisa melhor do que 500 mil réis, falarei ao ministro da Justiça, tenho relações com ele, e... Custódio interrompeu-o, batendo uma palmada no joelho. Se foi um movimento natural, ou uma diversão astuciosa para não conversar do emprego, é o que totalmente ignoro, ou nem parece que seja essencial ao caso. O essencial é que ele teimou na súplica. Não podia dar 500 mil réis? Aceitava 200, ou bastavam-lhe 200, não para a empresa, pois adotava o conselho dos amigos. Ia recusá-la. Os 200 mil réis, visto que o tabelião estava disposto a ajudá-lo, eram para uma necessidade urgente. Tapar um buraco. E então relatou tudo, respondeu a franqueza com franqueza, era a regra da sua vida. Confessou que, ao tratar da grande empresa, tivera em mente acudir também a um credor pertinaz, um diabo, um judeu, que rigorosamente ainda lhe devia, mas tivera a aleivosia de trocar de posição. Eram 200 e poucos mil réis, e 10, parece, o mais aceitava 200, realmente, custa-me repetir-lhe o que disse, ou mais, enfim, nem os 200 mil réis posso dar. 100 mesmo, se o senhor os pedisse, estão acima das minhas forças nesta ocasião. Noutra pode ser, e não tenho dúvida, mas agora. Não imagina os apuros em que estou. Nem 100, repito. Tenho tido muitas dificuldades nestes últimos tempos. Sociedades, subscrições, maçonaria. Custa-lhe crer, não é? Naturalmente. Um proprietário. Mas, meu amigo, é muito bom ter casas. O senhor é que não conta os estragos, os consertos, as penas de água, as décimas, o seguro, os calotes, etc. São os buracos do pote, por onde vai a maior parte da água. Tivesse eu um pote. Suspirou Custódio. Não digo que não. O que digo é que não basta ter casas para não ter cuidados, despesas, e até credores. Creia o senhor que também eu tenho credores. Nem 100 mil réis. Nem 100 mil réis, pesa-me dizê-lo, mas é a verdade. Nem 100 mil réis. Que horas são? Levantou-se, e veio ao meio da sala. Custódio veio também, arrastado, desesperado. Não podia acabar de crer que o tabelião não tivesse ao menos 100 mil réis. Quem é que não tem 100 mil réis consigo? Cogitou uma cena patética, mas o cartório abria para a rua, ou seria ridículo. Olhou para fora. Na loja fronteira, um sujeito apressava uma sobrecasaca, à porta, porque entardecia depressa, e o interior era escuro.
O caixeiro segurava a obra no ar, o freguês examinava o pano com a vista e com os dedos, depois as costuras, o forro. Este incidente rasgou-lhe um horizonte novo, embora modesto, era tempo de aposentar o paletó que trazia. Mas nem 50.000 réis podia dar-lhe o tabelião. Custódio sorriu, não de desdém, não de raiva, mas de amargura e dúvida. Era impossível que ele não tivesse 50.000 réis. 20, ao menos? Nem 20. Nem 20. Não, falso tudo, tudo mentira. Custódio tirou o lenço, alisou o chapéu devagarinho, depois guardou o lenço, consertou a gravata, com um ar misto de esperança e despeito. Viera cerceando as asas a ambição, pluma a pluma, restava ainda uma penugem curta e fina, que lhe metia umas veleidades de voar. Mas o outro, nada. Vaz Nunes cotejava o relógio de parede com o do bolso, chegava este ao ouvido, limpava o mostrador, calado, transpirando por todos os poros impaciência e fastio. Estavam a pingar as 5, deram, enfim, e o tabelião, que as esperava, desengatilhou a despedida. Era tarde, morava longe. Dizendo isto, despiu o paletó de alpaca, e vestiu de casimira, mudou de um para outro a boceta de rapé, o lenço, a carteira. A carteira! Custódio viu esse utensílio problemático, apalpou-o com os olhos, invejou a alpaca, invejou a casimira, quis ser algibeira, quis ser o couro, a matéria mesma do precioso receptáculo. Lá vai ela, mergulhou de todo no bolso do peito esquerdo, o tabelião abotoou-se. Nem 20.000 réis. Era impossível que não levasse ali 20.000 réis, pensava ele, não diria 200, mas 20, 10 que fossem. Pronto! Disse-lhe Vaz Nunes, com o chapéu na cabeça. Era o fatal instante. Nenhuma palavra do tabelião, um convite ao menos, para jantar, a nada, findara tudo. Mas os momentos supremos pedem energias supremas. Custódio sentiu toda a força deste lugar comum, e, súbito, como um tiro, perguntou ao tabelião se não lhe podia dar ao menos 10.000 réis. Quer ver? E o tabelião desabotoou o paletó, tirou a carteira, abriu-a, e mostrou-lhe 2 notas de 5.000 réis. Não tenho mais, disse ele, o que posso fazer é reparti-los com o senhor, ou dou-lhe uma de 5, e fico com a outra, ou serve-lhe. Custódio aceitou os 5.000 réis, não triste, ou de má cara, mas risonho, palpitante, como se viesse de conquistar a Ásia Menor. Era o jantar certo. Estendeu a mão ao outro, agradeceu-lhe o obséquio, despediu-se até breve. Um até breve cheio de afirmações implícitas. Depois saiu, o pedinte esvaiu-se à porta do cartório, o general é que foi por ali abaixo, pisando rijo, encarando fraternalmente os ingleses do comércio que subiam a rua para se transportarem aos arrabaldes. Nunca o céu lhe pareceu tão azul, nem a tarde tão límpida, todos os homens traziam na retina a alma da hospitalidade. Com a mão esquerda no bolso das calças, ele apertava amorosamente os 5.000 réis, resíduo de uma grande ambição, que ainda há pouco saíra contra o sol, num ímpeto de águia, e ora habita modestamente as asas de frango rasteiro. Fim. Esta foi a obra narrada deste vídeo. Uma vez mais, agradeço pela preferência. Caso lhe tenha agradado, curta, se inscreva e compartilhe. Se algo não lhe agradou, escreva nos comentários pois a sugestão será aplicada. Um grande abraço a você, querido inscrito e ouvinte. Até a próxima!